A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Iniciamos o ano de 2013 dando continuidade aos nossos estudos sobre o Evangelho de Mateus, a nossa série o Evangelho do Rei. A oração do Senhor, a oração dominical, composta de 6 petições, nos ensinam, primeiramente, a orarmos para que a glória do Senhor ela seja manifesta enquanto nós o adoramos e o servimos. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele vem em primeiro lugar. Por isso, Cristo nos ensinou a, inicialmente, orarmos: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Para que então entendamos a razão, o significado e como nós devemos orar pelas nossas necessidades terrenas e as necessidades do nosso próximo. De forma que depois o Senhor nos ensina: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Versículos de 9 a 13, eu peço a atenção dos irmãos para mais uma vez fazermos a leitura. O que na realidade eu peço que leiamos juntos, ou façamos juntos. A primeira leitura dominical, vespertina, a primeira mensagem do domingo à noite, do primeiro domingo à noite de 2013. Vamos ler juntos de 9 a 13 a oração do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso glorioso Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificamos o teu nome, Senhor, nesta noite, quando declaramos que só tu és digno de toda honra, glória e louvor. Rogamos que o teu reino venha, quando reconhecemos a urgência do testemunho da palavra de Cristo, que é o espírito da profecia, que estamos prestes a anunciar mais uma vez, em mais um ano que se inicia nesta noite. Sabemos, ó Senhor Deus, que tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Sabemos que governas com sabedoria e que soberanamente cuida de nós. Por isso, ó Senhor, rogamos que a tua vontade seja feita sempre em nossas vidas. De modo que, Senhor, neste momento tão especial, momento de graça, de visitação do Teu Espírito, no momento em que abrimos a palavra e passamos a ouvir-te falar, dá-nos, ó Senhor Deus, o entendimento e a compreensão que tanto precisamos. Abre a nossa mente, Senhor, abre o nosso coração e ensina-nos os Teus mandamentos, ensina-nos a Tua lei. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar a quarta petição. A quarta petição da oração do Senhor, ela está no versículo de número 11. A oração do Senhor agora, nesta quarta petição, nos mostra o ensino de Jesus a respeito de como nós devemos orar pelas nossas necessidades e as necessidades do nosso semelhante. A quarta petição é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E devemos entender aqui, irmãos, a palavra pão ou a expressão pão, não apenas como este alimento tão comum para a nossa sociedade, aquele pão que nós compramos diariamente na padaria, mas devemos entender a expressão ou a palavra pão nosso de cada dia aqui nesta petição como uma sincera oração que devemos fazer para que Deus, de maneira graciosa,
de maneira livre, dadivosa, nos conceda uma porção suficiente de todas as coisas boas desta vida. A palavra pão aqui, ela não somente fala sobre alimento, mas ela fala sobre sustento. Ela não fala apenas de comida, mas ela fala de tudo aquilo que necessitamos na nossa ou em nossa caminhada cristã e que devemos rogar ao Senhor que nos conceda, porque dele procede todo o bem. Agora também nós podemos aprender com esta petição a não somente pedir que Deus dadivosamente nos faça receber uma porção de tudo quanto necessitamos nesta vida, mas que também nos conceda um coração agradecido para desfrutarmos com todas as bênçãos divinas, ou de todas as bênçãos divinas que provêm destas coisas que o Senhor nos concede, destas dádivas ou presentes que Ele nos dá, que Ele nos abençoa enquanto somos peregrinos neste mundo. É verdade que esta quarta petição, ela fala muito mais ou trata de um assunto que vai além da comida ou da bebida. Na realidade, ela levanta questões que são oportunas, que são urgentes e que precisam ser bem trabalhadas por nós em um novo ano ou no início de um novo ano que começa, que se inicia, de uma nova caminhada com Cristo em 2013. Por exemplo, esta petição, ela nos mostra, ela nos ensina Cristo revelando para nós uma verdade básica, um fundamento básico das Escrituras. Muitos perguntam se o direito à vida, a liberdade e a busca pela felicidade não são bens inalienáveis para os homens. E eu posso responder nesta noite que na esfera da sociedade civil, o direito à vida, a liberdade de religião, de pensamento, a liberdade de ir e vir e a busca da felicidade são direitos. A nossa sociedade, a nossa Constituição garantem esses direitos. Mas devemos lembrar que até mesmo em uma sociedade civil, se alguém cometer assassinato, ele então tem o seu direito de liberdade em nosso país privado. Ele recebe agora uma sentença que irá privá-lo do direito de ir e vir. Em outros países, se ele tira a vida do seu próximo, ele perde, por exemplo, o direito à vida e paga com a sua própria vida, recebendo uma pena capital. Então, muita gente pensa e discute sobre esses assuntos, e o que nós devemos levantar aqui, inicialmente, é o seguinte: e quando tratamos da relação de Deus com o homem, será que o homem tem direito inalienável à vida, à liberdade e à busca da felicidade? A Escritura nos mostra que quando alguém vem e diz que diante de Deus os homens têm esses direitos, eles não estão sendo sinceros e honestos com o que a Escritura nos ensina e nos diz. No que diz respeito à relação de Deus com o homem, no que diz respeito aos direitos que muitas vezes os homens levantam e tentam adquirir ou buscar da parte de Deus, a vida, a liberdade e a felicidade foram perdidas quando no Éden Adão pecou. Quando o pecado entrou no mundo, o homem recebeu a sentença da quebra pactual. Quando o Senhor avisou a Adão: no dia em que comerdes deste fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. A vida então se perde. A liberdade então, ela some quando o homem agora se torna escravo de seus pecados. E a felicidade agora também não pode mais ser contemplada, porque ele vive em um estado de separação. Deus agora está irado com o homem. Deus agora não mais deseja, por uma questão de santidade, dispensar a vida, a liberdade e a busca, a felicidade que o homem tanto deseja, porque ele quebrou o seu mandamento e a sua lei. Mas o que o homem agora merece da parte de Deus não é vida,
liberdade, não é felicidade como ele tanto busca, mas ele precisa prestar contas diante do Senhor. Deus requer do homem justiça. Deus requer do homem que os seus pecados sejam pagos. O homem agora não tem mais direitos, aos quais Deus esteja obrigado a respeitar, porque um dia ele desrespeitou as próprias leis de seu Criador, em Adão, e quando depois, em sua própria vida, ele vive aquilo que é descrito pelo salmista no Salmo de número 2, rompamos as suas algemas, quebremos os seus grilhões, rebelemo-nos ou nos rebelemos ou entremos em rebelião contra o Senhor. A palavra do Senhor, nosso Deus, nos traz aqui, irmãos, algo importantíssimo, que vai ou toca de uma maneira muito mais profunda do que a simples petição aparentemente nos diz, ou um olhar simples da nossa parte. O pão nosso de cada dia, meus irmãos, que Cristo nos ensinou a orar e a dizer ao Senhor, concede-nos hoje, nos traz esta lembrança, nos traz esta realidade de que se Deus tratasse o homem com rigor da justiça, se Deus tratasse o homem sem nenhum meio de salvação, se Deus tratasse o homem como ele merece ser tratado, o homem não conseguiria viver nesta terra. O seu caminhar, a sua sobrevivência seria simplesmente impossível. Por exemplo, se Deus retirasse a sua mão, se Deus, ao invés de manter, dissesse, agora vocês vão sentir o rigor da minha justiça, vocês vão sentir o rigor da minha ira, não haveria chuva, não haveria sol, não haveria comida, não haveria bebida, não haveria vestuário, a moradia que tanto nos propicia conforto, nada disso existiria. Tudo isso, meus irmãos, seriam retirados de nós. A oração que o Senhor nos ensinou a fazer deve nos trazer a lembrança de que se Deus tratasse a raça humana com o rigor da justiça, a saúde se tornaria doença e a vida se tornaria em morte. A raça humana, irmãos, perdeu direito a todas essas bênçãos. E aqui é onde mais uma vez o nosso Redentor revela a sua graça e a sua misericórdia, quando nos mostra que é pela graça e pela misericórdia de Deus que o Senhor permite que os seres humanos pecadores continuem a receber e a gozar das bênçãos terrenas. Então, meus irmãos, esta pergunta, que é tão comum e é feita pelos homens, pelas sociedades, é divulgada nas mídias, a gente ouve muito na televisão, de que o homem precisa ser feliz, deve ser livre, tem o direito à vida. Perdem o seu sentido quando eles não reconhecem que não podem dar um passo sequer, senão pela permissão, sustentação e providência de Deus. É verdade que Deus deve a cada pessoa uma vida de prosperidade e felicidade? Muita gente tem tocado nesse assunto, falsos pregadores têm batido na mesma tecla. Recentemente, um destes falsos profetas da televisão disse, olha, se você não prospera, se você não é feliz, se você não é rico e poderoso neste mundo, alguma coisa está errada na sua Bíblia. Mas será que é verdade que Deus deve a cada pessoa uma vida de prosperidade e felicidade? A Bíblia diz que não. Deus só deve ao homem justiça. E no caso de uma humanidade caída e pecadora, apenas a justiça de Deus significaria maldição, ira e condenação. A realidade, irmãos, clara é que se nós acreditamos que podemos todas as coisas sem reconhecermos a necessidade que temos de Deus, sem reconhecermos que sem Deus nós não somos nada, sem reconhecermos que esta ideia ou mensagem pregada por muitos
não é aquela que revela o Deus santo e justo, que por amor e misericórdia ainda nos permite dormir e acordar e viver. Nós então não estamos entendendo o verdadeiro significado de gratidão. Na realidade, nós deveríamos, como cristãos, ser profundamente gratos, porque Deus não nos trata segundo a sua justiça, mas Ele nos trata com base em sua graça, acompanhada da sua justiça. Se não houvesse a graça e a misericórdia de Deus, nós não continuaríamos ou não conseguiríamos viver. Esta é a grande realidade. Esta é uma verdade importante ensinada nesta petição. O pão nosso de cada dia nos ensina também que as bênçãos, irmãos, terrenas não podem por si mesmas sustentar a nossa vida. Vejam só, os homens acreditam que podem viver nesta vida independentes de Deus. Eles acreditam que podem fazer alguma coisa à parte de Deus. Eles acreditam que podem realizar grandes e poderosos feitos sem que Deus mesmo aprove o que eles fazem. E aí, quando nós olhamos para a palavra, quando nós observamos o que a revelação do Senhor nos diz, nós percebemos que o Senhor é quem cria as coças. Nós percebemos que é o Senhor quem faz ou dá o alimento aos leõezinhos famintos. É o Senhor que alegra o coração do homem com pão e vinho. É o Senhor que, por exemplo, de maneira muito providencial, Ele dá vida ao faminto. Não é a comida simplesmente que mata a fome do homem. Não é a comida simplesmente que faz com que o homem sacie a sua fome. Mas se Deus não abençoa o alimento não serve para nada. Ele não se torna algo bom, mas ele pode se tornar algo muito ruim. Ou não é verdade que, por exemplo, quando Daniel e seus amigos resolveram, diante do Senhor, não comer de tudo aquilo que era fino no palácio de Nabucodonosor, e disseram, não, nós vamos comer legumes e verduras somente. Será que eles não ficaram mais fortes? Será que eles não ficaram mais vivos? Será que eles não ficaram mais robustos? Porque Deus abençoou a resolução daqueles jovens de não se contaminarem com as finas iguarias do rei. Eu não tenho nada contra aqueles que não gostam de comer carne. Mas eu sei que Deus fez 2 caninos para que a gente coma carne, e não nabos e alface. Mas eu sei que Deus é quem abençoa o comer carne ou não comer carne. Aqueles que optam por uma dieta vegetariana ou aqueles que optam por uma dieta mais completa. A grande verdade, irmãos, é que as bênçãos terrenas, elas não podem por si mesmas sustentar a nossa vida. A providência de Deus, irmãos, sustenta tudo. Tudo depende da providência de Deus. O remédio por si só não pode dar saúde ao enfermo. Deus abençoa a instrumentalidade daqueles que preparam os remédios. Por isso nós oramos para que Deus abençoe o enfermo. Nós não somos tolos a ponto de dizer, não, eu não preciso de remédios. Mas nós sabemos que pela providência de Deus, os remédios são utilizados para nos curar. Mas o que dizer dos antigos que não tinham remédios? O que dizer dos índios que caminham nus na mata e sobrevivem? Não tomam remédios, ou usam daqueles remédios que muitas vezes nem comprovação para nós, que queremos uma comprovação científica, eles têm. Deus, por sua providência, sustenta quando comemos, nos sustenta quando nós comemos, quando nós bebemos. Deus nos sustenta e faz com que o pão se torne mais nutritivo do que a pedra. É por causa da providência de Deus, irmãos, que nós estamos aqui. Na realidade, me permitam dizer o seguinte, a nossa tendência sempre é a de esquecer que dependemos de Deus em cada momento, em cada parte da nossa vida. E quando nós deixamos de depender do Senhor, nós tendemos a colocar a fé não no Senhor, mas nas coisas que estão ao nosso redor. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos idólatras e culpados novamente de não glorificar a Deus.
e não entender o significado da petição que diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por que o Senhor nos ensinou a orar desta maneira? Porque nós devemos usar aquilo que é terreno e colocar a nossa fé em Deus, que nos concedeu a fé, para que possamos abraçar tudo aquilo que Ele nos dá, mas confiados em seu cuidado, em sua provisão, em sua direção. Tudo começa, irmãos, quando nós priorizamos aquilo que é correto, quando nós buscamos a glória de Deus primeiramente. Nós sempre creremos que as demais coisas nos serão acrescentadas. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, eu peço a vocês para que examinem comigo, traz uma explicação muito clara a respeito do orar a Deus, para que o sustento sempre seja dado por Ele. O reconhecimento pela fé de que tudo vem de Deus. É Provérbios 30. Vejam só comigo. Provérbios 30, a partir do versículo de número 7. Eu peço aos irmãos que leiam comigo. Provérbios 30, a partir do versículo 7. São as palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Do versículo 7, nós vamos ler até o versículo 9. Vamos ler, vamos começar. 2 coisas te peço, não mais negues antes que eu morra. Ele está aqui pedindo a Deus, é uma oração. Vamos continuar. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Pão aqui não é apenas comida, é sustento, é viver debaixo da graça de Deus. E por que ele pede o pão que lhe for necessário, ou que lhe fosse necessário? Porque ele pede que Deus, em sua provisão, o sustentasse. Vamos continuar, versículo 9. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Então, orar ao Senhor e pedir que Ele nos conceda o pão de cada dia, é pedir que o Senhor, segundo a sua graça, misericórdia, sabedoria, nos dê o que precisamos, nos sustente e que estejamos sempre contentes com o que temos. É errado, pastor, orar por prosperidade terrena? É errado orar também para que o meu irmão prospere? Não é errado. O problema está na ênfase dada. O problema está em colocar a fé nestas coisas e não em Deus. Veja, Deus não concedeu entre o seu povo muitos ricos, porque Ele sabia que isso não iria fazer bem. Do mesmo modo, Deus também não permite que o seu povo passe fome, porque isso também não seria bom. Vejam a sabedoria divina nas palavras deste servo de Deus: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Deus vai conceder a uns mais do que a outros. Deus vai abençoar aqueles que buscarem mais. E digamos que isto acontece quando, por exemplo, você se dedica mais a uma área e naquela área Deus o abençoa, você prospera e cresce. Mas Deus pode fazer com que você viva e seja sustentado por Ele com algo ou com um pouco menos do que o seu irmão ao lado. E em diante dessas coisas, devemos viver contentes e agradecidos a Deus por isso. Mas, irmãos, a grande questão, ou a fonte de tudo isso aqui, ou de todo este assunto, é que a independência humana é um delírio vão, é uma lisonja da carne, para que o nosso coração pecador diga o seguinte: eu estou rico, eu estou abastado, regala-te e come, ó minha alma. Não foi assim a parábola que o Senhor Jesus contou de um homem muito rico, que teve uma colheita muito grande e mandou fazer celeiros maiores porque ele estava muito farto? E quando ele chegou em sua soberba e disse: agora eu vou descansar, pode comer e pode beber e regalar-te, minha alma, o Senhor continua e diz, e uma voz então chegou para ele e disse: louco,
hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? O que farás? A grande questão, irmãos, a verdade aqui que o Senhor quer nos ensinar é que não podemos, pelo nosso esforço, conseguir o que precisamos, porque, em primeiro lugar, nossos esforços dependem sempre da providência de Deus. A nossa respiração, os batimentos cardíacos do nosso coração, o funcionamento do nosso sistema nervoso, músculos, inteligência, a nossa capacidade de pensar, de refletir, de tomar decisões, tudo isso depende continuamente da providência de Deus. A palavra de Deus diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Percebem como Cristo ordena e organiza a mente do cristão de modo que ele cesse de vangloriar-se em si mesmo? Porque quanto mais conhecemos a palavra, devemos nos tornar mais humildes e santos e menos soberbos. Porque nenhum de nós merecia estar aqui nesta noite. Nenhum de nós, por esforço próprio, poderia se achegar à mesa do Senhor. Mas estamos aqui porque o Senhor revelou graça, revelou misericórdia. Meus irmãos, este assunto ele é tão sério que nós deveríamos agradecer ao Senhor sempre por tudo. Nós deveríamos agradecer ao Senhor desde as coisas mais simples, a dádiva e a bênção de termos uma família. Deveríamos orar pelos nossos irmãos, ao invés de ficarmos falando e maldizendo, e dizendo, por que você não tem filho? Eu acho que vocês nunca ouviram isso aqui na igreja. Você está fraco. Cadê o filho que não vem? Quem abençoa a concepção? Quem concede o filho ao casal? Logo, se você está sendo abençoado, agradeça a misericórdia e providência de Deus, porque a vida do cristão não se limita somente a isso. Mas ore, porque senão 2 caixões serão necessários para você no dia do seu sepultamento, um para você e o outro para a sua língua. Notem, irmãos, como esta questão da providência de Deus dia a dia, ela nos leva a trabalhar, ela nos leva à honestidade, ela nos leva à verdade, mas nos leva sempre a agradecer. Quantas vezes fazemos a feira do final do mês e paramos assim e dizemos, vamos parar para agradecer. O Senhor mais uma vez está provendo para a nossa casa. Eu acho que muito pouco fazemos isso. Quando fazemos, oramos naquela velocidade, banda larga 35 megas. Senhor, obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém. E começamos a comer. Ou então, o filho senta na mesa, o trabalho da mãe, porque não trabalha fora, não é valorizado e é o trabalho de maior valor. E aí quando começa a comer, diz, o feijão está sem sal. A carne está dura, mas você acabou de agradecer. Agradeça e seja eternamente grato ao Senhor, porque tudo o que temos, irmãos, o trabalho, a força das mãos, os dons, a capacidade, tudo vem do Senhor. Se nós fizéssemos uma leitura na Bíblia e estudássemos só sobre este tema, encontraríamos muito para aprender. Quando o tabernáculo foi feito, por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor deu sabedoria para aqueles homens, para fazerem da maneira como o Senhor ordenou a Moisés. Que bênção é você ter o dom de planejar e ser um arquiteto, um engenheiro, um construtor, um cozinheiro, um professor, alguém que guarda e que cuida, sendo protetor, aquele que trabalha com a segurança, aquele que cuida da saúde, aquela que cuida do lar. Aqueles que governam a igreja, aqueles que se formam no corpo de Cristo. Meus irmãos, são todas bênçãos da provisão do Senhor. E nós precisamos lembrar que a motivação correta, a verdade bíblica que nos é apresentada aqui, em suma, é a palavra contentamento, ou se resume na palavra contentamento.
Quando o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, ele contrariou certamente os falsos pregadores e mestres que dizem hoje que se você não enriquece, não prospera como cristão, a sua Bíblia está errada. Não, eles estão errados. Porque o contentamento vai nos ensinar a viver tal como Paulo, em escassez ou suprimento, em frio ou aquecimento, em alegria ou tristeza, porque vivemos sempre agradecidos ao Senhor e podemos dizer como Paulo: eu tudo posso naquele que me fortalece. A palavra do Senhor nos instrui, e agora para o Novo Testamento nós iremos, eu convido, voltemos para lá, em Hebreus capítulo 13, a exortação final do escritor, ela diz, no versículo de número 5, como devemos viver a vida cristã, entendendo o significado desta quarta petição. As bênçãos terrenas são dons gratuitos de Deus, porque jamais podemos fazer por merecer estas coisas, nós não somos dignos de nada, mas percebam que a dignidade que temos, ela é possível por Cristo e em Cristo somente. Hebreus capítulo 13, no versículo 5, do versículo 5 ao 6, notem que o autor aos Hebreus aqui, ele vai dizer o seguinte, ele vai citar passagens do Antigo Testamento, ele vai citar uma passagem do Pentateuco, vai citar uma passagem no livro dos Salmos. Vamos ler os versículos 5 e 6, vamos lá? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? A vida do cristão não deve ser apegada àquilo que é terreno. Ele deve ser um bom administrador. Como mordomo de Cristo, ele deve fazer multiplicar. Mas ele vive de maneira tal que ele nunca está insatisfeito a ponto de blasfemar contra o Senhor. Ele pode até desejar, projetar, planejar, crescer, não é pecado isso. Mas a vida dele, em atenção ao mandamento divino, deve ser sempre sem avareza, que é o apego desenfreado aos bens materiais. E como hoje nós temos crentes avarentos? É verdade. Como hoje nós temos crentes que estão presos aos bens materiais, não se doam à causa do Evangelho. Eu não estou falando aqui em doação financeira, não. Porque para que você entenda o significado de contribuir financeiramente com a causa do Evangelho, primeiramente você doa o seu coração para Cristo. Mas percebam, irmãos, como poderíamos fazer mais, poderíamos avançar ainda mais, poderíamos fazer com que a nossa cidade, o nosso estado conhecesse mais o Evangelho, multiplicando o Evangelho. Se a nossa avareza não tomasse conta do nosso tempo, não dominasse a nossa vida, os nossos pensamentos e, consequentemente, tudo aquilo que nós temos. Nós nos apegamos a essas coisas e nós passamos a idolatrá-las e depois nós oramos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mas nós não estamos entendendo nada. Porque a base de Hebreus 13, quando diz: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, conclui-se com a citação de um salmo messiânico, o Salmo 118. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Quem se esvaziou de sua glória, quem temporariamente abdicou do seu trono, quem sendo rico se fez pobre por amor a nós, quem trocou a sua glória e o seu palácio celeste para reclinar a sua cabeça em uma dura pedra,
Quem se humilhou a ponto de se fazer criatura, o Criador, que por sua palavra fez o universo? Quem nasceu em uma humilde manjedoura e foi um homem simples e morreu nos substituindo na cruz? Quem, senão o nosso Redentor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que nos tornássemos herdeiros com Ele? Quando Cristo nos ensinou a orar corretamente a Deus por contentamento, Ele nos ensinou que a glória do Pai, primeiramente, deveria ser perseguida por nós. Vocês lembram quando os discípulos disseram para o Senhor, porque a sua vida era extenuante, Ele se levantava muito cedo para orar e cedo para pregar o Evangelho e assistir aos doentes. Vocês lembram que os discípulos disseram: Senhor, para um pouco e come. Está dando agonia de ver o Senhor sem querer comer. Qual foi a resposta de Cristo? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Será que nós estamos dispostos até mesmo a deixar de comer e beber para poder assistir a um irmão que está precisando de nós? A deixar o que estamos fazendo para atender a causa de Cristo, do seu reino? Cristo fez isso por nós, quando até mesmo se esqueceu de comer e beber. E lembrem-se que como humano Ele teve fome, Ele teve sede. Cristo fez isso por nós para que entendêssemos o significado desta petição. Deus sustentou o seu povo no deserto com o maná. O maná foi prova da providência de Deus. Foi a marca de que Deus não iria desamparar o seu povo peregrino no deserto. As sandálias não se gastavam, e a comida, ao cair da tarde, ela sempre vinha para o povo de Deus. Aquele maná, ele tinha um sentido bíblico, um sentido bíblico escatológico. Aquele maná, mais à frente, foi citado por Jesus quando ele disse: vossos pais comeram o maná do deserto e eles sentiram fome. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Quem beber do meu sangue jamais terá sede. O pão da vida que desceu dos céus, Cristo Jesus, se tornou o nosso maná, se tornou o nosso alimento. Só Ele pode, de fato, nos fazer entender o significado de viver contente, satisfeito e dependendo da providência de Deus. Meus irmãos, para 2013 nós temos muitos desafios. E o primeiro deles é nos comprometermos com Cristo. Entendermos que se não priorizarmos o pão da vida, se Ele não for o nosso alimento, se não for o alimento da nossa casa, se não for a razão da nossa fé, se não for o objeto da nossa gratidão, continuaremos vivendo um cristianismo indiferente, irrelevante e dominical. Não abraçaremos a causa com todas as nossas forças. E as resoluções que eu coloquei novamente no boletim, não foi por falta de inspiração não para escrever, viu? Foi para a gente lembrar que nos comprometemos e precisamos lembrar, se em 2012 nós pelo menos nos esforçamos por fazer aquilo que nos comprometemos na igreja e diante de Deus. Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele veio ao mundo, Ele deu a sua vida por nós, Ele se fez o nosso alimento, para que tivéssemos então a verdadeira esperança e certeza da vida eterna. Para que pudéssemos fazer esta petição entendendo primeiramente que o nome de Deus deve ser santificado entre nós, que o reino dele deve ser apressado e nós devemos orar por isso, e que nós vivemos de maneira tal, confiados nele, e podemos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, na terra e nos céus, a ponto de orarmos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque, meus irmãos, como diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa,
trabalharemos em vão, edificaremos em vão. Inútil, nos diz o Senhor, será levantar, trabalhar, granjear o pão, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Ele está falando de preguiça? Não. E como tem gente preguiçosa e crente preguiçoso nos dias de hoje? Ele não está falando disso. Ele está falando de um povo que deve ser trabalhador, esforçado, dedicado, porque trabalha para o Senhor, mas que deita em paz e logo pega no sono. Acorda no outro dia, porque sabe que o Senhor lhe sustenta. Finalmente eu quero ler com vocês Mateus capítulo 26, são as palavras da instituição da ceia do Senhor. Pão, nesta petição, tem um sentido muito mais profundo do que imaginamos. O pão simbolizaria a nossa dependência de Cristo, que veio ao mundo e se fez o pão da vida para nós. Mateus 26, a partir do versículo 26. Eu peço aos irmãos que leiam comigo. Do versículo 26 até o versículo 28. São as palavras da instituição da ceia do Senhor. Percebam como Cristo estabelece o novo selo ou sinal deste sacramento na nova aliança, relacionando a comida, a alimento, a sustento, a dependência do Senhor. Versículos 26 a 28, vamos ler? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Cristo estabelece a ceia do Senhor, a nova Páscoa, para simbolizar a liberdade verdadeira e real que temos nele. Dinheiro não traz felicidade, prosperidade não sustenta o homem, coisa alguma nesta terra pode fazer aquilo que só Cristo realiza por nós. Tudo aquilo que temos deve viver debaixo desta verdade e desta certeza que temos. O Senhor mesmo disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. O pão simboliza o corpo de Cristo que foi dado por nós, o alimento espiritual para as nossas almas. A seguir ele tomou o cálice e disse, depois de agradecer: bebei dele todos, e completou: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, para perdão de pecados. O sangue de Cristo, então, é simbolizado no fruto da videira, para nos lembrar que Ele sempre nos sustentaria e alimentaria a nossa alma e daria provas do seu amor enquanto peregrinássemos neste mundo e nos sustentasse sempre. Eu sei que muitos dos irmãos aqui têm experiência do que eu estou falando, de perceber durante a sua caminhada decisões que precisavam ser tomadas, muitas delas que envolveriam perda, mas que se tornaram lucro porque amaram mais a Cristo e nunca foram abandonados pelo Senhor. É promessa, irmãos, da palavra de Deus. E no final, o versículo 29 completa, que passagem maravilhosa, diz: e digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira. Falando que, a partir daquele momento, eles ceariam e depois não ceariam mais com o Senhor até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. A grande festa da salvação que foi celebrada naquela noite seria paga com sofrimento e sacrifício, mas o Senhor prometeu, e Apocalipse 19 nos diz isto: Ele voltará a segunda vez para a ceia das bodas do Cordeiro, e todos nós, com todos os crentes, estaremos naquele dia reunidos, e estaremos ceando com Ele, comendo com Ele, pão e vinho, num maravilhoso banquete, e certamente nos lembraremos que chegamos até aquele lugar, até aquele local de graça celestial, porque o Senhor nos ajudou, o Senhor nos conduziu, e o Senhor nos sustentou
até o fim. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, porque nesta noite temos a plena certeza de que podemos orar esta quarta petição, conscientes de que somente o Senhor pode nos prover o pão de cada dia. Nada, ó Senhor, se torna abençoado e pode nos abençoar se a tua boa mão não estiver sobre aquilo que o Senhor nos dá e podemos tomar, comer, beber, vestir, utilizar para a cura das nossas enfermidades, suprir a nossa casa, a igreja e aos irmãos. Nada, Senhor, se torna bênção para nós se a tua boa mão providente, amparadora e cuidadosa estiver sobre nós. Ó Senhor, nós te louvamos porque somente Cristo pôde trazer novamente para nós o verdadeiro significado de contentamento, de plena satisfação, de viver debaixo da graça, confiados de que se Ele não pagasse o preço que a tua justiça requeria de cada um de nós, não poderíamos ser alvo da graça e da misericórdia do Senhor. Merecíamos a morte, merecíamos a dor, merecíamos o sofrimento eterno pelos nossos pecados, mas o Senhor nos deu a Cristo, o pão da vida, e não temos mais fome espiritual. Nos deu, por seu sangue, o descedentar da nossa alma, e por isso nós não temos mais sede espiritual. Nós te louvamos, ó Senhor, porque o pão da vida que desceu dos céus, Cristo Jesus, Ele satisfaz as nossas necessidades. Ele olha para nós e nos dá muito mais do que necessitamos. Por isso, Senhor, pedimos, livra-nos da avareza, livra-nos do sentimento de que podemos as coisas, sozinhos temos força e conquistamos tudo pela nossa inteligência, capacidade, sabedoria e domínio da situação. Livra-nos, ó Senhor, de nos tornarmos arrogantes e nos esquecermos que é o Senhor que faz diariamente chover, brilhar o sol, abençoa os homens quando a plantação frutifica, quando o gado dá o leite, quando nós temos os grãos, quando nós temos o sustento para vestir os nossos filhos, quando nós temos até muito mais, Senhor, para presentear as nossas esposas. Ó Senhor, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Concede-nos sempre um coração agradecido. E que a nossa resolução, mais uma vez para este ano, seja a de priorizarmos a causa, de investirmos no reino, de entendermos que o nosso coração, Senhor, precisa estar na obra, e que os nossos dons, os nossos talentos, a nossa vida, o que somos e o que temos, deve estar a serviço do Senhor, para que o teu nome seja glorificado entre os homens. Ó Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, e te suplicamos graça para atendermos a tudo aquilo que acabamos de ouvir, em nome de Jesus. Amém.